Olá, parceiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você puder se inscrever e curtir esse vídeo já agora, eu agradeço, mas se você depois no final do vídeo detestar, porque eu vou fazer uma coisa meio ruim, não tem problema. Aí você pode marcar, tirar o gostei e colocar no gostei. Eu espero que vocês não me odeiem, tá bom? Mas, bom, antes de mais nada, antes de eu te contar por que você vai me odiar, por que você vai falar nunca mais assista um vídeo não. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu vou responder no final do vídeo, tá bom? A pergunta é principalmente para quem me segue no Instagram, quem me segue no Twitter. Uma pergunta que talvez você perceba pelo que eu falei lá, talvez não. Então, assim, a pergunta é: qual o livro mais caro da minha estante? Não vale box, ok? Porque, claro, o box que eu paguei da Harry Potter, arrependimento. Foi muito caro, mas isso não significa que conta porque cada livro não foi tão caro. Não, não foi tão caro. Então, qual o livro mais caro da minha estante, ok? Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco das compras de livros que eu fiz na Black Friday. A compra de livros foi um unboxing, esse é o primeiro unboxing do canal e eu acho que ele vai ser muito, mas muito icônico, porque assim, acho que ele vai representar muito o que o canal é, porque esse daqui, na verdade, é um unboxing falso. Esse daqui é o box que eu tenho da estilhaça e esse aqui é da seleção vazios. Essa outra caixa aqui, que nem é da Amazon, é uma caixa incrível, é uma caixa maravilhosamente vazia. E é isso, gente, e foi isso que eu comprei na Black Friday, nada. Não comprei nenhum livro, nem e-book, nem e-reader, nem nada. Péssima, péssima leitura. Não! Na verdade, eu não sou uma péssima leitora. E se você está se sentindo péssimo porque você não comprou rios de livros, quê? Porque você não gastou rios de dinheiro em livros, eu estou aqui para te falar que você não é um péssimo leitor. E se você gastou muito dinheiro da Black Friday, eu estou aqui para te mostrar como ser um pouquinho menos consumista. Você pode achar que eu estou falando besteira e que eu sou uma péssima influência para isso de qualquer jeito, porque eu sou uma péssima influência para isso. Nessa minha estante, assim, a grande maioria dos livros eu já li. Tem menos de 100 que eu não li, mas ainda tem quase 100 que eu não li. Na verdade, não na estante, mas contando com os que eu tenho no Kindle. E na estante tem quase 100 que eu não li. Então, assim, não vamos falar que eu sou a pessoa mais indicada para isso, mas eu vou ensinar para vocês um pouquinho dos truques que eu ando fazendo, as coisas que eu ando fazendo para evitar comprar tanto livro e eles ficarem encalhados na estante. Eu não sei vocês, mas eu tenho todo um processo, assim, eu vejo a capa de um livro, eu acho a capa bacana ou interessante, eu vou ler a sinopse, se eu achei a sinopse legal, eu vou atrás de resenhas, eu leio todas as negativas que eu puder, eu leio algumas negativas, eu vejo o que anda incomodando as pessoas no livro, o que não, o que elas acharam bom. E aí, baseado nisso, eu decido se eu quero arriscar ou não, se são coisas que me incomodam ou não. E eu decido colocar o livro na lista. Coloquei o livro na lista. Até eu comprar ele, normalmente demora um pouco. Eu raramente vejo um livro, gostei da ideia, procurei e já comprei. Mas, se isso acontecer, o livro chega em casa, eu acho o máximo. Por exemplo, foi Reborn. Reborn, quando nasceu, eu achei interessante, fui ver resenhas. As resenhas não são completamente positivas. Tem muita resenha que aponta a problemas disso daqui, mas eu sou uma pessoa completamente apaixonada por fantasia. Mesmo que a fantasia seja aquele mesmo clichê, daquelas coisas, não tem problema, eu gosto. E então eu resolvi ler. Comprei quando? Comprei, acho que eu recebi ele no começo do. Ele na verdade foi um presente, mas ele chegou pra mim em março, que é o mês do meu aniversário. Se você quiser me dar algum presente, eu super aceito, tá? Mas de qualquer jeito eu ganhei ele de presente, achei o máximo, tudo mais, mas eu já li desde março? Não. Por quê? Porque eu não quero, não, eu quero. Mas é porque tem tantos outros livros que chegaram antes
que eu prefiro dar uma prioridade para os que chegaram antes. Então, minha primeira dica é essa. Depois que o livro chega na minha casa, eu perco não um pouco do amor, mas eu perco um pouco da necessidade, da ansiedade de ter o livro, é claro. Então, muitas vezes o livro tá, tipo, um pouco mais atrasado na minha lista, e aí eu penso, eu não quero mais ler ele, não. Mas, se eu me forço a ler os mais antigos, assim que eu começo a ler, tipo, depois do primeiro capítulo, eu lembro de por que eu queria ler ele no começo. Por que eu me interessei por ele. E aí eu acabo gostando e pensando, meu Deus, por que eu não li esse livro antes? Então essa é a minha ideia. Eu tiro uma foto com os livros na ordem que eles chegaram. De qualquer jeito a foto é só pra me lembrar. E a partir disso eu consigo me manter um pouco na ordem. Isso não significa que eu vou ler sempre na ordem que chegou. Não, definitivamente não. Eu já comprei livro no Kindle e no mesmo dia, sabe? Não tô nem aí. Mas eu nunca me deixo ficar sem ler livros antigos durante muito tempo. Porque eu fico com aquele negócio assim, não é nem uma culpa, mas é do tipo, por que você não vai me ler? Eu tô aqui, tô aqui resolvendo. A minha segunda dica é doe seus livros, desapegue dos livros. Eu tinha um livro aqui chamado Shadow Queen, que parece bom, mas eu não tinha a menor pressa para ler. Eu tinha, na verdade, ganhado de um outro desapego. Eu tinha um outro livro aqui também que chamava Palace of Treason, que é o segundo do Boleta Russa, o Red Sparrow, que é um livro do Jason Matthews, que foi um. Ele trabalhou na CIA durante muito tempo e ele escreve sobre agentes da CIA. E ele escreve sobre agentes da CIA como um agente da CIA, ou seja, não como um escritor, é cheio de detalhe inútil, tem muitos problemas narrativos. Mas, e aí eu tinha comprado o primeiro e o segundo juntos. Na verdade, acho que eu comprei o segundo antes até. E aí, quando eu li o primeiro e detestei, não detestei, mas percebi, eu não quero ler esse livro de novo, eu não quero ler a continuação. Mas eu fiquei enrolando com o livro aqui, quase como, será que algum dia eu vou ler? Será que algum dia eu vou ler? Aí chegou um belo dia, um dia muito lindo, ensolarado, e eu decidi que não adiantava me enganar mais, então eu me desapeguei desses livros. Eu tentei vender, ninguém queria comprar, e eu acabei doando. Eu dou, eu acho super válido você ter uma estante tipo como a minha, que eu construí aos pouquinhos. Construí primeiro uma, depois duas, depois três. Mas assim, a quantidade de livros que eu já tive que não estão aqui não é enorme, mas é grande, porque não tem pra quê você se apegar ao livro objeto só pra ter, só pra falar, eu tenho. Principalmente se você detestou o livro. Tinha livro, por exemplo, Carnaval, do meu bem, que eu odiei e que eu dei. Três Coroas Negras, que aliás, o título, Três Coroas Sombrias, posso mudar? É, é péssimo, tem uma cena de estupro lá de uma menina, ela estupra um cara e tipo, todo mundo acha super ok. Mas mesmo sem essa cena, o livro é péssimo. Então, assim, eu vendo, eu passo pra frente. E uma das coisas mais importantes, eu acho, na hora de você evitar o consumismo de livros, é você pensar em talvez comprar livros usados, como esses que eu acabei de derrubar. Esses daqui eu comprei no Instagram que chama Sebo Gringo, e ainda tem tipo o segundo e o terceiro. E assim, os livros vieram perfeitos, na verdade eles chegaram tão perfeitos, na verdade, que esse daqui é cheio de ilustrações. Ilustrações um pouquinho infantis, que me fizeram pensar, será que eu comprei um livro infantil? Não tem problema também não. É, mas eles chegaram tão, tão perfeitos que eu mandei uma mensagem pra menina que tinha me vendido e perguntei, você chegou a ler os livros? Ela falou sim. Então assim, tem muita gente que cuida dos livros e deixa eles como novos. Eu, por exemplo, faço assim. Eu prefiro deixar meus livros como novos. Tudo bem que se dá uma amassadinha aqui ou uma rasgadinha aqui, eu também não entro em pânico, pelo amor de Deus. É um livro que eu tô usando, que eu tô lendo. Se ele amassou enquanto eu tava lendo, é uma coisa ruim, mas não é uma coisa péssima, não é uma tragédia. Mesma coisa com páginas amarelas. Eu também comprei do Sherlock Reads, que é, na verdade, um perfil literário principalmente sobre livros em inglês. E eu adoro do Sherlock Reads. Eu adoro essas capas. Essas capas dos Heróis do Olimpo são muito lindas. Eu fico pensando, putz, como é que eles chegaram nesse momento? E eu nem terminei Percy Jackson e os Olimpianos. Então, assim, eu não posso. E eles são maravilhosos. Olha esse livro, ele é maravilhoso. Super, hiper, mega bem cuidado.
E eu, eu acabei pagando mais barato por 4 livros deles. Eu não tenho o último, eu estava vendendo os 4. Muito mais barato por eles do que eu pagaria hoje em dia em um livro em inglês. Em português, tem muito mais gente vendendo livros de desapego do que em inglês. É difícil encontrar em inglês, na verdade. Apesar de que eu encontro aqui ele. Então, assim, se você lê em português, você tem que realmente aproveitar esses desapegos, porque isso vai ajudar bastante. Tá, Laura, mas não tem o livro que acabou de ser lançado. Tá, só que você precisa do livro que acabou de ser lançado exatamente agora. Eu acho que a gente acaba sendo levado muito por hype. Muito por hype. E se você esperar um pouquinho, o hype passa, as pessoas se esquecem, vão pensar em outros livros, e no final das contas você percebe que você não precisava daquele livro naquela hora. Isso estava acontecendo comigo com um livro da Victoria Schwab, que chama The Invisible Life of Eddie LaRue. E quando eu tava esperando esse livro há muito tempo, porque eu sigo a Victoria Schwab, e eu sigo os tweets dela e no Instagram, e ela fala bastante desse livro, é um livro que ela reescreveu, acho que muitas vezes. Então eu tava seguindo e pensando, meu Deus, eu preciso desse livro, não sei o que, não sei o que. Quando ele lançou, por causa do dólar, esse dólar lindo, maravilhoso que a gente ama, ele tava muito caro. Até hoje ele custa R$ 160 o livro em capa dura. Não existe capa comum. E o e-book tá custando 70, quase R$ 80. Então, assim, eu tento me. Eu quero comprar, eu quero muito comprar. Eu penso nele o tempo inteiro, mas eu também paro e analiso. Primeiro, eu preciso dele agora. A história não vai mudar. Se eu ler ela daqui a um ano, ela não vai mudar. E a gente tem uma necessidade, uma ansiedade. Eu quero ler esse livro agora. Mas, se você ocupar a sua vida com outros livros que você também quer ler, esse ano, esse tempo de espera vai passar muito mais rápido. Eu costumava pensar, meu Deus, eu comprei o primeiro livro em capa comum. Nos Estados Unidos eles fazem assim, eles lançam o primeiro livro em capa dura. Um ano depois, normalmente, tem gente que faz junto, tem gente que não. Um ano depois eles lançam esse que é o capa comum, que é paperback, que é a lombada comum, assim, que é um pouquinho mais. Ele não é igual no Brasil, ele não tem orelha, ele é um pouquinho mais delicado, mas que eu amo paperback. Eu não sei porque que as pessoas acham que é só uma edição econômica, porque tem paperbacks que eu tenho que são maravilhosos. Mas aí eu ficava assim, eu comprei paperback primeiro, aí o segundo vai lançar agora em capa dura, só que eu tenho que esperar mais um ano para ele lançar em capa comum, e eu ficava, ai meu Deus, eu não vou aguentar, não. O que eu fazia? Eu me distraía e de repente passava, por exemplo, isso aconteceu comigo com a série The Bone Witch. Eu li o primeiro em capa comum, aí o segundo já tava para lançar em capa dura, eu fiquei pensando, será que vale a pena comprar todos em capa dura? Aí eu falei, não, vou esperar. Esperei. Passou um ano que o segundo lançou, eu comprei ele em capa comum. Esperei, resolvi que eu não ia ler, que eu queria reler eles de uma vez, foi o que eu fiz esse ano. Esperei. No começo do ano passado lançou o terceiro em capa dura, e no começo desse ano ele em capa comum. Eu comprei o terceiro. E eu fui ler, tipo, meses depois do terceiro sair. Ou seja, a gente tem esse pânico de, eu preciso comprar ele agora, eu preciso ter ele agora, mas pra quê? No final das contas, você realmente não precisa. Além disso, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me ajuda muito, é quando eu tô com uma vontade muito grande de comprar livros novos, porque eu amo ver unboxing. Eu entendo porque que vídeos de unboxing são tão famosos. Porque é legal ver a pessoa abrindo. Eu não sei vocês, mas eu amo abrir pacote. Chega pacote aqui na minha casa, mesmo que não seja pra mim, eu quero abrir. Mesmo que seja uma coisa super tosca. Então é legal abrir pacote. É legal ver pessoas abrindo pacote. Pelo amor de Deus, eu acabei de abrir um pacote que eu sabia que era falso e eu ainda achei legal. Então, assim, eu entendo você ver unboxings, eu entendo você ver pessoas que. Por exemplo, agora nessa Black Friday eu vi tantas pessoas abrindo livros que eu queria comprar e é um pouco doloroso, na verdade, eu tava até tentando fugir disso. Vai procurar unboxings antigos para saciar essa sua vontade, que aí você vai ver, eu já tenho esse livro. Então, assim, eu entendo. Mas quando você tiver com essa vontade super forte, quando você estiver pensando, meu Deus, eu preciso comprar um livro e eu não tenho dinheiro, eu vou acabar ficando com dívida, eu vou na minha estante. Normalmente, quando eu tô assistindo alguma série ou logo antes de dormir, eu pego vários livros que eu não li ainda e que eu esperei durante um bom tempo e que eu fiquei super feliz quando chegou, coloco na minha cama. Primeiro que isso é um baque, porque aí eu percebo, meu
Deus, tem muito livro que eu não li ainda. E olha que eu não pego todos que eu não li. Eu só pego alguns. E eu ainda fico, meu Deus. E aí eu gosto de pegar o livro, de abrir o livro, de folhear, de pensar, nossa, você lembra quando eu. Falando sozinha, né? Falando com o próprio livro. Nossa, lembra quando eu queria tanto esse livro assim, e agora ele tá na minha mão e eu posso ler ele agora a qualquer momento. Isso é muito incrível. Então eu só faço assim, eu só passo um pouco de amor pra eles. E muitas vezes eu faço isso até com livros que eu já li. Por exemplo, Nine House é um livro, a Nona Casa, perdão, foi publicado aqui pelo Planeta Minotauro. É um livro que eu pego muito pra admirar porque eu já li ele e eu amei. E eu amei sem esperar que eu ia amar. Eu acho que isso sacia, por exemplo, o Wicked Saints, tá pra lançar o último, se não já lançou. Aqui no Brasil não lançou nenhum. Ele é um livro maravilhoso. Ele tem. Primeiro, a capa eu acho muito bonita. Segundo, ele tem. Essa na verdade é sobrecapa, né? A capa dura é linda, Let Them Fear Her. As guardas são maravilhosas. O mapa também é bacana. Deixa eu ver aqui o mapa. Aí a diagramação dos capítulos também é bacana. E, como se não bastasse, a frente do livro, né, que são as bordas da página, são feitas de um jeito para parecer que é um livro antigo. Então elas são estragadinhas. E, então, assim, é um livro maravilhoso que chegou. Eu queria muito essa lombada que faz parecer que é um livro antigo e tudo mais. É uma fantasia meio dark. Tô apaixonada. Nunca li. Tô com ele, acho que faz mais de um ano. Faz pelo menos, eu acho que faz pelo menos um ano e meio, mais ou menos. Eu nunca li. O que eu faço? Quando eu tô com muita vontade de comprar livros novos, eu pego livros como este daqui. Coloco na minha cama e vou olhando um por um e pensando, olha que maravilhoso. Como se eu tivesse acabado de comprar, como se eu ainda fosse comprar. E isso mata um pouco a minha vontade de comprar, mata muito a minha vontade de comprar livros novos. Então eu super recomendo. Quarta dica. A minha quarta dica é, na verdade, para você comprar livros novos, mas de jeitos diferentes. Eu tenho uma lista de livros que costumam ficar mais ou menos baratos no Kindle e eu deixo no meu Kindle. É, eu deixo no meu numa lista da Amazon. E a minha dica é, quando você quiser comprar um livro novo, ler um livro novo e tudo mais, para você ter uma lista dessas, você pode entrar lá e ver se tá barato ou não. Só compre o e-book se ele estiver antes de ler muito barato ou quando você vai ler em seguida. Eu aconselho isso, ok? Porque é muito fácil, muito fácil. Comprar e-book, fala, R$ 20, compra. Passa 4, 5 anos, você não leu ainda o e-book, ele tá lá, e você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha esse livro. Exato, então assim, compre o e-book só quando você for mesmo começar a ler, mas faz uma lista dos livros que você quer ler em e-book. Muito barato eu entendo, mas assim, tem que ser muito barato mesmo, assim, menos de R$ 5 o livro, aí você aproveita. Se não, deixa pra comprar quando você for realmente ler. Quinta dica, porque eu sou uma pessoa cheia de dicas e eu acabei de perceber que são várias. A minha quinta dica é: toda vez que eu compro um livro, eu vou no Scooby e marco como tenho. Eu só marco os livros que eu tenho e ainda não li. Eu uso o Goodreads só para pesquisar resenhas, eu não uso para publicar ou acompanhar minhas leituras. Eu uso mais o Scooby. E lá no Scooby, eu comprei um livro, ele vai chegar daqui 4 meses. Ele não lançou ainda, ele vai lançar daqui 4 meses, depois ele vai chegar. Eu não comprei, tá? Mas pensando, se ele ainda vai demorar para lançar, e mais ainda para chegar aqui em casa, não importa. Eu vou lá e marco tenho. Eu tô marcando, eu gastei dinheiro nesse livro. Porque aí eu sei no que eu gastei. Eu posso chegar lá e falar, olha, isso daqui são todos os livros que eu já gastei dinheiro, que eu já comprei. Porque às vezes você compra vários livros e os livros não chegam, demoram para chegar na sua casa, e você fica com a impressão de que você não comprou, na verdade. Aí você ainda tem aquela necessidade de comprar, mas você já comprou. Então, isso é bem bacana. Eu descobri para você marcar o que você já comprou, no que você já gastou dinheiro, para você ter uma sensação maior de que ele já é seu, que você já fez essa compra. A minha dica número 6 também é para compras, na verdade, ok? Para o jeito de você comprar e gastar menos. Livros em inglês, como estes daqui, andam extremamente caros ultimamente. Eu não sei vocês, mas eu leio inglês porque eu consigo ler inglês até um pouco melhor do que português, porque eu tenho mais hábito de ler inglês. E se for escrito em inglês, eu prefiro ler em inglês. Vocês sabem da treta que anda acontecendo com a galera, andou acontecendo com a galera Record. E o fato é que quando você lê um livro traduzido, você não está lendo um livro só do autor, você está lendo um livro do autor e do tradutor. Isso faz parte, eu acho, tradução uma coisa maravilhosa, porque se não fosse tradução, a gente estaria sempre preso
as obras do nosso próprio país, da nossa própria realidade. Não exatamente nossa realidade, mas seria mais difícil você ler livros sobre pessoas completamente diferentes. Então, assim, os livros em inglês estavam muito caros, estão muito caros. Pelo amor de Deus, um livro de capa dura custa R$ 170. Tipo, teve época que ele custava 60, 70, R$ 80, isso era o mais caro. Hoje em dia, pra estar menos de R$ 100, tá bem barato. E assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo pagar por isso. As pessoas olham minha estante e pensam, nossa, ela deve comprar livros loucamente. Aham, aham. Em promoção, super, hiper, mega promoção, dividindo, trabalhando que nem desgraçada no emprego que eu detestava. E é assim que eu consegui montar minha estante em 3 anos. Mas eu não tenho condição de comprar tantos livros, especialmente nesse ano, eu não tenho jeito de comprar tantos livros. E então eu estava procurando soluções mais criativas para isso. E a que eu mais gostei foi assinar a Storytel. Isso não é uma propaganda, isso é só um fato mesmo. Eu voltei a ler mais no Kindle exatamente para isso também, para eu poder aproveitar preços mais baratos. E a Storytel tá sendo uma coisa muito incrível pra mim. Às vezes, quando eu tava lendo um livro no Kindle, eu podia aproveitar a Storytel e ouvir ao mesmo tempo. E aí eu acabava lendo um pouquinho mais rápido, isso é verdade. Eu li bem mais rápido em novembro por isso. Quando eu tinha que parar e fazer alguma outra coisa, fazer minha unha, lavar a louça, recortar alguma coisa, fazer qualquer coisa com a mão, que eu não usava tanto minha cabeça e não usava palavras, eu aproveitava para continuar ouvindo. Então a Storytel foi um jeito de eu economizar bastante e de ainda assim ler, de saber, de conhecer as histórias. Eu super recomendo. E é muito engraçado que agora, para vocês também que não compraram nada na Black Friday, e para vocês que compraram também, que querem gastar menos a partir de agora, principalmente pelas compras, porque eu sei como que é dar louco na Black Friday, faz um tempo que eu não faço, mas eu sei como é. Mas eu queria fazer duas perguntas para vocês, ok? A primeira é: vocês gostariam de fazer. Vocês gostariam que eu fizesse uns unboxings falsos? O que eu tô pensando é embalar alguns livros que eu gostei bastante, que eu ainda não li, ou alguns livros para mostrar para vocês. Na verdade, o unboxing falso seria como um jeito de eu mostrar para vocês como são as edições em inglês, ou como são as edições, diversas edições que eu tenho aqui. E aí eu posso embalar e abrir junto com vocês e mostrar pra vocês. Olha a capa. Olha o mapa de Yale. Esse mapa é muito maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Tem vários gatilhos, não saia lendo sem ver antes sobre o que são. Eu quero saber se vocês querem que eu faça unboxings falsos. Fake unboxings, ok? E eu também quero saber se vocês têm outras dicas para evitar o consumismo desenfreado de livros, ok? Ler livros é sempre mais importante do que ter os livros, ok? Eu gosto de ter, eu gosto de capas lindas, eu gosto de edição especial, mas eu realmente acredito que ler o livro é mais importante. Tanto que eu não tenho um livro aqui que é repetido, a não ser, tipo, por exemplo, o Orgulho e Preconceito que eu tinha em português, e agora tem em inglês, porque eu realmente acho que se você já tem um livro, você não precisa de outro. Tem uma duologia que eu gosto bastante que chama Passenger, e o segundo chama Wayfarer. E na verdade eu falo que eu gosto bastante porque eu gostei bastante do primeiro, eu não gostei muito do segundo, mas eu tinha os dois em capa comum, que eu falei que é tipo uma capa assim. Só que eu, mesmo depois de ler o segundo e saber que eu não gostei tanto do segundo, eu gostei tanto, mas tanto do primeiro, que eu resolvi comprar os dois em capa dura. O que eu fiz com os capa comum? Eu vendi. Porque não tinha pra quê. Aqui, na minha cabeça, não tem pra quê. Eu ter o livro em capa comum e ter o livro em capa dura. O mesmo livro. Não faz sentido. Eu amo o livro Six of Crows. Então, eles estão aqui. São meus livros favoritos. Six of Crows. Seis de Corvos. E o Reino Corrupto. Sim, eu tô traduzindo porque eu queria que os títulos fossem traduzidos aqui no Brasil. Eu amo esses livros, são meus favoritos. E eles lançaram com edições especiais, que algum dia talvez eu compre, mas por enquanto, toda vez que eu vou comprar, eu fico, pra quê? Pra que eu vou comprar esse livro? A história é a mesma. A história incrível, maravilhosa é a mesma. Livros bonitos, edições incríveis, são bem importantes, não vou falar que não são. Mas você precisa parar e pensar. Eu estou dando mais importância para o livro objeto ou eu estou dando mais importância para a história, para o que está escrito? Porque o livro, sem o que está escrito, não é nada. Sem a capa, ele ainda é alguma coisa. É por isso que eu estou, provavelmente, ou eu vou deixar para ler Invisible Life of Eddie LaRue bem para o futuro, ou eu vou acabar ouvindo na Storytel, porque já está lá.
E na Storytel eu pago mensalmente. E eu já paguei, eu posso ouvir todos que estão, os livros que estão lá sem pagar a mais. E eu acho que são um pouco mais em conta do que pagar R$ 60 num livro de capa dura, né? E vamos à ironia do vídeo, porque a pergunta de hoje foi: qual o livro mais caro da minha estante? Esse foi um livro que eu guardei dinheiro só pra ele durante muito tempo. Quando ele chegou, eu fiquei um pouquinho decepcionada. Eu não li ele ainda porque eu quero que ele seja meu último livro do ano. Ele é um livro grosso, eu não sei como que eu vou fazer isso. Mas o livro vai ser publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, tá? Não sei quando, mas o livro se chama The Stylist. Eu fiquei um pouquinho decepcionada primeiro porque, assim, ele é maravilhoso. Ele é realmente maravilhoso. A capa é maravilhosa. Só que ele veio um pouquinho rasgado aqui, ó. E aí quando eu falei com a Amazon me ignorou. E a capa dura é muito simples. Mas eu espero que a história seja maravilhosa. E é isso. Beijos para vocês.